Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Na liturgia de hoje nós vamos concluir a leitura desses textos que nos foram oferecidos para ter o conhecimento, para saborear o profeta Amós. Essa parte última de Amós é um acréscimo do reino do sul, aonde está Jerusalém. É um oráculo de esperança. Como se entende isso, que um livro tenha sido acrescentado? O texto bíblico, ele tem um autor principal que é o Espírito de Deus e um autor secundário. Muitos dos textos, dos livros que nós atribuímos a um autor, na verdade diversas mãos tocaram naquele texto. E as comunidades lendo esses textos, muitas vezes ela acrescentava aquilo que era a mensagem que faltava para aquele texto. E que isso se tornava um patrimônio para a comunidade orante. Então nós temos assim, podemos pelos estudos bíblicos perceber que uma mão escreveu Amós até quase no final e depois então nós temos este acréscimo que é um oráculo de esperança para um profeta que é muito duro. Amós é um homem que, digamos, não tem papas na língua. Aquilo que ele tem que dizer, ele diz com vigor. Nós temos outros autores muito mais elegantes e refinados, como o príncipe Isaías. Mas esse aqui é um vaqueiro. Ele sabia, como ele mesmo vai dizer, que ele sabia cuidar de vacas e não de pessoas. Então, o modo duro, como ele vai dizer, é uma agressão também para as pessoas que o escutam. Naquele dia, reerguerei a tenda de Davi em ruínas e consertarei seus estragos. Então, é a dinastia, a casa de Davi que recebe uma nova esperança, um novo fôlego. Mas em dando essa esperança para a casa de Davi, se dá esperança para todo o povo de Israel. É o povo que recebe uma nova esperança e que então vai se continuar assim. Porque, na verdade, a profecia que se faz a Davi de que um herdeiro vai ser colocado no trono em seu lugar, então essa profecia ela é sempre de novo retomada no Antigo e no Novo Testamento, porque é a demonstração da fidelidade de Deus. Então, depois de tudo aquilo que Amós vai dizer contra Israel, agora uma mensagem que dá um novo ânimo. Eis que dias virão, diz o Senhor, em que se seguirão de perto quem ara e quem ceifa. Veja que imagem bela. Ou seja, que a terra vai estar tão produtiva que um vai na frente colhendo e o outro vai atrás plantando. Então, veja que esperança para quem mora no deserto, que imagem de vida, que imagem de ternura de Deus. O que pisa as uvas e os que lança sementes. Aquele que está colhendo, que está fazendo o vinho e já alguém semeando de novo atrás. Os montes destilarão vinho. A imagem do vinho em abundância é a imagem do Antigo Testamento para a presença do Messias. É por isso que Jesus, no quarto evangelho, para anunciar que o Messias chegou, a mãe de Jesus vai pedir para ele e vai dizer assim, eles não têm mais vinho, ou seja, eles precisam que o Messias se manifeste. E é por isso então que tem o milagre de Caná da Galileia. O vinho é o símbolo da alegria, da festa, mas é o símbolo sobretudo da chegada do Messias esperado. Mudarei a sorte de Israel, meu povo cativo. Eles construirão as cidades devastadas e as habitarão. Plantarão vinhas e tomarão o vinho. Cultivarão pomares e comerão os seus frutos. Então é a abundância que é sinal da presença de Deus. O deserto que vai se tornar floresta, que vai se tornar um grande pomar abundante. Porque é assim que Deus manifesta o seu amor para com Israel. E que, na verdade, diversos frutos, como a uva, como o figo, são símbolos do próprio Israel. Porque Israel, quando Deus promete a terra para o seu povo, promete uma terra que é uma exceção em meio àquele deserto, que é uma terra que tem abundância, onde corre leite e mel. Eu os plantarei sobre o seu solo, e eles nunca mais serão arrancados de sua terra, que eu lhes dei, diz o Senhor teu Deus. No Salmo de hoje, o Salmo 84, quero ouvir o que o Senhor irá falar, é a paz que Ele vai anunciar.
Então, esse anúncio que faz o profeta Amós ao final é o anúncio de paz, o anúncio de ternura, e que nós devemos escutar a palavra do nosso Deus. Para os que voltam ao Senhor, seu coração, claro, só quem tem um coração de discípulo pode escutar o nosso Deus. Ele nos fala constantemente, mas precisamos ter um coração de escuta. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Essa imagem do encontro de justiça e paz, verdade e amor, que são coisas que devem combinar junto na nossa vida. Não somente uma verdade, nós devemos dizer, mas uma verdade cheia de amor. Não somente fazer justiça, mas uma justiça que produza a paz. E não, nem a paz sem a justiça, nem tampouco o amor sem a verdade. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Assim coroamos a leitura de Amós, que é o profeta que exigiu tanto a dimensão da justiça, que nós não podemos esquecer este profeta, com a promessa de que o Senhor vai fazer restabelecer de novo a justiça. Na aclamação ao Evangelho de hoje, minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, nós temos aqui um primeiro litígio entre o grupo dos discípulos de Jesus e dos discípulos de João. Provavelmente isso aqui retrata uma situação na comunidade cristã primitiva, em que os discípulos de João ainda tinham algum receio em relação aos cristãos. Nós, nos Atos dos Apóstolos, tem um episódio que nós ouvimos no tempo pascal, que é quando Paulo encontra aqueles que se identificam como discípulos de João, que receberam o batismo de João, e que são chamados também de discípulos de Cristo, mas que então que eles falam que nem sabem o que é o Espírito Santo. Então nós temos uns discípulos de João ainda que estão em trânsito, em meia via, para aceitar definitivamente o Cristo. Então, os discípulos de João se aproximaram de Jesus e vão perguntar: por que razão nós e os fariseus praticamos Jesus, mas os teus discípulos não? E aí Jesus vai usar uma imagem do noivo. De certo que no Antigo Testamento, Deus é o esposo de Israel. Mas para nós cristãos, o que fazemos? Fazemos um passo além em acolher esta revelação. E Jesus, Deus que se revela a nós na nossa humanidade, é o esposo da sua igreja. Então, é uma imagem mística muito bela. Sabe que São Francisco é o único místico homem que usa a imagem da esponsalidade do Cristo para falar da união com ele, com o Cristo. Então, Cristo é o esposo da igreja, é o nosso esposo, aquele que contrai conosco uma união porque nos ama. Então, essa imagem da esponsalidade é o próprio Jesus que usa. Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado. Então Jesus aqui faz o primeiro aceno à sua paixão e morte. A imagem do matrimônio é unida à imagem da cruz, da doação, da morte. O esposo vai ser tirado. E é nessa morte que ele dá a vida pela sua esposa. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, nem vinho novo em odres velhos. Então Jesus está dizendo assim que não é possível unir uma prática antiga com o Evangelho, que é preciso mudar não somente a prática, mas mudar a mentalidade. Então Jesus fala que vai chegar o momento que nós também devemos jejuar, quando o esposo vai ser tirado, mas que não com a mesma mentalidade que faziam os fariseus e os discípulos de João, que é a prática do sacrifício para adquirir méritos diante de Deus, que é esse o grande problema. Então, que o sacrifício que nós devemos fazer é para deixar que se complete em nós o mistério de salvação já oferecido por Deus. É um passo depois da manifestação do grande amor de Deus para conosco. Então, assim o Senhor nos chama aos discípulos de João e a nós a uma conversão, a uma mudança de vida. Hoje nós vamos rezar com a oração depois da comunhão, que assim diz:
Ó Deus, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que oferecemos em sacrifício e recebemos em comunhão, nos transmitam uma vida nova, para que, unidos a vós pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.